Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Antes mesmo de a COP30 começar, o presidente Lula já arruma as malas e não é para salvar o planeta. O destino é a Colômbia, onde ele vai se reunir com aliados de Nicolás Maduro em nome de uma tal solidariedade latino-americana. No discurso, o presidente fala em floresta e simplicidade. Na prática, ele está dormindo num iate de luxo movido a diesel e posando como líder do eixo bolivariano. Esses são alguns dos temas que a gente vai debater hoje no Última Análise, que tem aqui no estúdio a presença do Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Tudo bem, Tosi. Bem-vindo também ao nosso Omar Godoy. Exatamente, o Omar Godoy vai participar com a gente no telão online. Salve, Omar, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, Tosi, Chico e todo mundo que está acompanhando a Última Análise nessa noite. O Omar Godoy, que é editor da Gazeta do Povo e se une ao nosso time hoje. Daqui a pouco quem chega também deve estar acordando no barco, né? Não sei se ele está dormindo no barco. O André Marcília. Marcília já... Deve estar cantando no barco. Marcília já se une também a gente para esse nosso papo. Olha, o governo do PT vai intensificar nos próximos dias os gestos de apoio ao regime de Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. Maduro mantém as Forças Armadas e milhares de milicianos em estado de alerta, desde que o presidente Donald Trump autorizou a CIA a agir para derrubá-lo do poder. A solidariedade a Maduro foi considerada tão importante por Lula que ele decidiu se ausentar dos compromissos preparatórios da COP30 em Belém e vai viajar no fim de semana para a Colômbia, onde participa do encontro de cúpula dos países caribenhos e da União Europeia. E quem justificou a viagem de Lula e os motivos foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Veja só o que ele disse. É um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Bem, Escorcinho, o que dizer sobre o momento dessa viagem de Lula aí para a Colômbia e a justificativa declarada do chanceler? Prestar solidariedade ao regime de Nicolás Maduro. A pergunta que fica é até onde vai essa solidariedade, né? Se houver o que eles acreditam que possa acontecer, que é uma invasão norte-americana no país vizinho, significa que essa solidariedade vai se dar em termos de apoio, de defesa da Venezuela, com forças armadas também, né? Me espanta que essas declarações tão peremptórias, quer dizer, deixando muito claro, tomando uma posição muito nítida, que é até o contrário do que a diplomacia brasileira historicamente sempre tenta fazer, porque ao se falar de buscar cooperação e paz, mas claramente se colocando ao lado de um dos que estão brigando, vamos dizer assim, faz com que a gente se pergunte até onde vai a nossa solidariedade, né, com relação a isso. Eu acho que, em termos de política externa, né, a gente sempre comenta muito mais os símbolos do que, às vezes, os discursos e até mesmo as atitudes, né? Então, e eu sempre que a gente comenta aqui sobre esses fatos, eu sempre gosto de colocá-los numa perspectiva temporal um pouquinho mais ampla, não apenas o quente do momento, né? A situação, a COP30 o que está acontecendo, mas num contexto onde os fatos se dão em capítulos um pouco mais lentos, né? Então, se a gente rebobinar um pouquinho a fita, a maldita mania da gente ser velho e falar em rebobinar, mas a gente voltar lá para a Malásia, né, quando teve o encontro com Donald Trump e saiu aquele auê, né, aquele furor, inclusive de boa parte da imprensa, acreditando que aquilo significava que agora destravou, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro já era, etc. E aí ficou aquela coisa da reunião para marcar uma outra reunião, para marcar um grupo de estudo, para fazer um grupo de trabalho. Parece aquela coisa que a gente se encontra e parece lá em casa, vamos tomar um cafezinho. Ficou literalmente nisso, né? A coisa ficou de vamos ver o que acontece. Então, por um lado, tem essa aparente aproximação, ou pelo menos aquela piscadinha, né? E de outro, você tem atos muito mais concretos, né, que vêm sendo coerentes do governo. Não estou dizendo que coerência no erro não é uma coisa boa, mas é coerente desde um primeiro momento, né? O tal do Sul Global, né? Onde se faz as verdadeiras parcerias, as críticas que sempre se fez aos Estados Unidos. Então, não me espanta que o governo faça um gesto como esse, embora ele seja tolo, politicamente falando, porque nós estamos
numa tentativa de reaproximação com os Estados Unidos para tentar resolver o nosso problema, e é claro que isso mais vai atrapalhar do que ajudar. Mas todos os sinais que o governo do PT, do Lula, deram com relação à política externa, na relação com os Estados Unidos, são de muito mais de querer o confronto, de procurar o famoso, procurou o contato e o contato vem em algum momento, porque se está dentro de uma certa narrativa, né, na qual se quer ser protagonista, né, mundial, ainda que isso implique em prejudicar o Brasil, né? O Lula está feliz da vida, chama o Eduardo Bolsonaro de camisa 10 dele, está feliz da vida do Trump ter sido uma espécie de inimigo, que lhe deu um certo respiro eleitoral aí nos últimos meses. Interessa para o PT manter a fervura desse confronto e desse conflito, né? Então eu acho que faz muito sentido para o governo fazer esse gesto simbólico, porque mantém a sua coerência de que aqui quem manda é nós, né? Os Estados Unidos não tem que se meter, não tem que fazer nada. E eles contam muito, né? Uma forma também da gente entender isso é, sabe quando cavalo, boi, tá no pasto, tá fazendo as coisas que tem para fazer e tem aquele bando de mosca em volta? E quando incomoda, né, o cavalo pega o rabo e joga, dá uma parecida. Se o boi e o cavalo quiser fazer alguma coisa com a mosca, acaba muito rapidinho incômodo, né? Então, assim, o boi e o cavalo vão se mexer de vez em quando e a mosca vai ficar zumbindo o tempo todo, né? É como eu vejo essas movimentações do governo, é como mosca em torno do boi, em torno do cavalo, daqui a pouco toma uma patada e aí vai reclamar como se não estivesse pedindo por isso, né? Mas a mosca incomoda bastante, né, Godoy? A gente, né? Eu acho que... desculpa. Não, eu ia perguntar para você, na verdade, que recepção você imagina nervosa? O ambiente não deve estar muito, muito interessante lá, muito de paz na Colômbia, nem na Venezuela, né? Com esse cerco militar americano, essas pressões do Trump. O Lula vai chegar lá e encontrar os amigos um pouco esbaforidos e agitados. Com certeza, Tosi, Chico, o pessoal que está assistindo, porque não é só o Maduro, né? É o Gustavo Petro também, que já foi até acusado pelo governo americano de favorecer, né, que o tráfico de cocaína teria prosperado, né, durante a gestão dele, né? Então ele também não é só a pessoa que está recebendo esse encontro, né? Ele também é super envolvido aí nessas acusações que os Estados Unidos fazem de narcoterrorismo, né? E eu concordo com o Chico, não tem surpresa nenhuma nessa decisão, mas, né, a gente viu aí que até eu vi aliados do Planalto estão torcendo o nariz aí para essa viagem. Eu digo, agora imagina os outros líderes mundiais que estão chegando para a abertura da COP, né? Ler essa notícia que daí a manchete vira: Lula escolhe o Foro de São Paulo em vez do brilho internacional, né? O Foro de São Paulo, que até uns anos atrás diziam que era uma narrativa, que não existia, tá super aí, ó, o projeto bolivariano aí não morreu, né? E daí, antes só de encerrar esse pitaco, só lembrando assim do custo logístico, né? Não foi feito ainda, mas a gente tem que pensar o seguinte: olha que uma viagem de última hora, às vésperas da COP30, com um time, está custando em logística para o Brasil alguns milhões a mais, que está custando ao Estado brasileiro, está custando aí para o contribuinte. É o Brasil, mais uma vez, Tosi, pagando pela ideologia aí petista e da esquerda, né? Pois é, e tem muita conta alta para pagar lá na COP30, a gente vai ver isso durante o programa hoje. Pois então, o presidente Lula começou a receber os chefes de Estado em Belém às vésperas do início da Conferência Climática, a COP30. Ele teve um encontro efusivo com o Gustavo Petro, o ex-guerrilheiro, que hoje é presidente da Colômbia e que também está na mira do presidente americano Donald Trump. Trump acusa Petro de ser um líder do narcotráfico e de transformar o país numa máquina de exportação de drogas. Petro e familiares, esses que você vê aí, foram sancionados pelo presidente Donald Trump e constam de uma lista de nomes com a qual empresas americanas não devem ter negócios e também cujo patrimônio deve ser congelado se tiver alguma coisa lá nos Estados Unidos. E ao discursar na abertura do encontro de líderes em Belém, o presidente Lula criticou de forma indireta os Estados Unidos, que não mandaram ninguém para a COP nem vão mandar, e deu a entender que os americanos gastam em exercícios militares aquilo que deveriam estar investindo na preservação do meio ambiente. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras
a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dele nos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Scorsin, falou em desviar a atenção, né, com discursos, com movimentos militares, daquilo que é importante. Nisso também o Lula é especialista, né, em tentar desviar a atenção de um tema que está incomodando. Sempre, né? Acho que foi ontem mesmo que teve uma entrevista com jornalistas lá em Belém e uma jornalista fez perguntas sobre segurança pública e, segundo bastidores, o Sidônio, lá, o marqueteiro oficial, falou para o Lula: você não fala mais de improviso sobre esse tema. E você via o nervosismo do Lula porque ele não sabia o que responder a respeito daquele tema. Justamente por isso, aquilo que realmente importa, ele vai buscar algum tipo de distração. Uma coisa que eu achei interessante, antes da gente seguir no comentário, felizmente, né, o Lula foi vestido como chefe de Estado, não como ele costuma aparecer nos seus discursos, né, eleitoreiros, com aquela roupinha vermelha ali, porque o Gustavo Petro veio com esse mesmo estilo, só com a cor branca, né? Imagino se os dois estivessem fazendo uma dupla ali, sertaneja, cantando alguma coisa, porque o Gustavo Petro, e aí acho que é importante a lembrança de que o Petro é na Colômbia, o Petro também vai, né, voltar para casa para fazer essa reunião, porque a chance de ser também servir como um palanque anti-americano essa cúpula do Caribe, ela é muito grande, né? Porque o Gustavo Petro, sancionado como está, e ele tem feito declarações como quem não tem mais nada a perder. Tem sido até bastante agressivo. Tem o Nicolás Maduro, que também não pode forçar demais a mão, mas pode se aproveitar da situação, né, do contexto, para poder aumentar um ponto, né, um volume da retórica, que é precisamente o que o Lula faz já nesse pré-começo da COP30, né? Para fazer uma analogia futebolística, é como se fosse o técnico, né, tentando motivar os jogadores antes de entrar em campo, né? E tentando deixar claramente, né, a conta de um eventual fracasso na COP30, que é onde as fichas dos especialistas estão sendo apostadas, né, de que não vai sair nada disso daí, já se coloca na conta de quem não veio, né, como se fossem eles os responsáveis pelo eventual fracasso, né? E como se aquilo que o Brasil faz, né, como se a gente fosse grande exemplo no mundo. Acho que até somos em vários sentidos, né, mas não da maneira como o Lula coloca, né. Então, a distração, no fundo, não é nem tanto os movimentos militares no Caribe, embora até pode ser que o Trump esteja mesmo fazendo algo diversionista nesse sentido, mas é tão diversionista quanto os discursos do Lula a respeito tanto do meio ambiente, como também nesse suposto confronto de igual para igual com o Donald Trump. Eu fico pensando que as ações do Donald Trump contra Nicolás Maduro, contra o próprio regime do Gustavo Petro, tem ligações com o combate ao narcoterrorismo. E, de repente, nós temos um presidente brasileiro que faz declarações de que os traficantes são vítimas, que condena uma ação da polícia que combateu o tráfico, num combate ao estilo de guerra aberta mesmo, porque os traficantes estavam fortemente armados e desafiando a autoridade do Estado. Eu fico perguntando aqui, Omar, se o Trump não relaciona as coisas, não é possível. Eu estou lidando aqui com 2 narcotraficantes, ou pelo menos regimes que são tolerantes e que até lucram com o tráfico, as drogas enviadas para os Estados Unidos, e o presidente da maior nação latino-americana ali está correndo para o lado deles e ao mesmo tempo está querendo negociar comigo levantamento de sanções. Dá a impressão que não ajuda muito esse comportamento nessa revisão do tarifaço que o Lula sonha em conseguir brevemente, na expectativa da diplomacia brasileira. Pois é, Tosi, assim, é o perigo de colocar todo mundo no mesmo saco, né? A gente entrar nesse balaio. E daí eu queria lembrar, fazendo um link disso que você está falando, com o que o Chico falou lá no início, né? Do Itamaraty, que já foi referência aí de profissionalismo, hoje está a serviço desse alinhamento ideológico. E o Mauro Vieira disse que essa viagem agora de última hora do Lula não vai afetar negociações comerciais
com os Estados Unidos, né? Mas é a pergunta que fica assim, como é que o Marco Rubio, né, vai receber o nosso chanceler no G7, em outros encontros aí? Então, eu acho que fica mais um tiro no pé na diplomacia brasileira, não só nessa questão ideológica, não só nessa questão de combate ao crime, mas também com relação às tarifas, né? Então, o Brasil está fazendo um pacotão aí de besteiras, como o Chico disse, mantendo sua coerência, não dá para dizer que não é coerente, estão dizendo, né, o que eles falam, eles estão fazendo, né? As contradições são em outra camada, mas é o perigo aí. Então, nós temos essa associação com o eixo do mal ideológico, associação com o eixo do narcoterror e também esse problema de sanções brasileiras para a gente receber, para a gente resolver. Não está muito boa a situação para nós, não, Tosi. Pois é, a gente está agora já recebendo o André Marcília, que faz contato. Alô, câmbio, Marcília, tá nos ouvindo, tudo bem? Câmbio, Tosi, tudo bem? Prazer falar contigo. Estou acertando ainda meu microfone, mas estou te ouvindo bem vocês e prazer estar aqui. Estou indo no Espírito Santo. Ah, tá no Espírito Santo. Pensei que estava em Belém, talvez em algum barco aí, né, próximo ao porto, não? Eu estou no hotel e posso garantir que nem estou fazendo dancinhas como a Janja e muito menos o meu quarto gasta muito óleo diesel como o barco lá dos presidenciáveis. Pois é, vamos para esse tema, o tema 4 aqui então, para a gente falar em seguida, que é isso justamente que a gente começou a comentar aí. A Conferência do Clima começou em Belém, começa, na verdade, na próxima segunda, já começaram os movimentos. A capital paraense recebe autoridades estrangeiras para a cúpula de chefes de Estado, mas o Lula já vai dar uma escapada, como a gente disse, para a Colômbia, para aquele encontro dos colegas bolivarianos. Mas olha, semanas atrás, quando os preços das acomodações em Belém dispararam, causando desistências entre alguns participantes, algumas delegações, Lula disse que a acomodação não seria um problema, que ele mesmo não queria luxo, iria encontrar um barco para dormir durante os dias do evento. De fato, ele encontrou um barco para dormir, mas não foi um barquinho de pescador ou coisa humilde assim. Lula e Janja e comitiva estão hospedados num iate de luxo, o Lana 3. Tem mais de 10 camarotes, sala de jantar, solário, deck. A primeira-dama Janja se empolgou com a humilde embarcação e puxou até uma dancinha ao lado da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Dá uma olhada ali no vídeo, que é da Folha de São Paulo. A gente não tem a trilha sonora apenas, mas dá para imaginar, né? Melhor não imaginar, Tosi. Na humilde embarcação, uma dancinha e daqui a pouco vamos lá que deve estar servindo almoço, jantar. A diária, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, custa R$ 2.647 por pessoa. O valor global do contrato, no entanto, pode chegar a R$500 mil para esse período que vai ficar ali, né, à disposição do presidente e sua comitiva mais próxima. Estima-se também que o iate consuma de 120 a 150 litros de diesel por hora. Nada mal para quem prega a substituição dos combustíveis fósseis, Marcília. Nada de luxo. Gastos módicos para essa conferência, Itaipu bancando boa parte de tudo isso. Quando a gente fala que Itaipu está bancando, a pessoa, não, a Itaipu Binacional fica lá longe. A Itaipu, ela recebe o dinheiro da conta de luz dos brasileiros, né? Cada um que paga a sua continha de luz ali está indo uma parte para Itaipu, e Itaipu que está financiando boa parte desse festerê lá em Belém. Ô Tosi, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa, que vocês estão agora com essa bancada aí, isso é porque você está ficando muito cansado de pé? Olha, 1h30, tava começando a dar um probleminha no joelho aqui, viu? Esse é o problema da idade, né, Tosi? Isso daí eu entendo, mas enfim. Mas tirando a brincadeira, não vou fazer essa brincadeira porque é etarismo e daqui a pouco o Messias pode nos procurar, né? Da AGU por
fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas o fato é o seguinte, o problema desses gastos, né, não são os gastos em si, porque se eles estivessem lá para fazer alguma coisa de útil ou trazendo algum tipo de benefício, eles podiam ir. E o problema é esse, o problema é que a COP30 é inútil em si. Veja, a gente precisa entender que essa COP30 está existindo nesse local, né, que não tem nenhuma estrutura, só para poder haver arrecadação, vamos dizer, suspeita de dinheiro. Porque, olha, houve em relação à constituição da segurança do local. Diversos contratos foram feitos sem licitação porque havia urgência, né? E agora também a mesma questão a respeito de gastos hoteleiros. Então, assim, é óbvio que eles escolheram esse lugar, como escolheram a Copa do Mundo e as Olimpíadas, lugares que não tinham uma estrutura pronta, e aí precisam construir a estrutura, aí vem a urgência, aí a urgência é uma forma de você burlar a necessidade de haver licitação. Aí o Lula fica lá para atrair pessoas para o lugar, e atrai pessoas para o lugar para quê? Para ter relevância. E ter relevância para quê? Para mais gente ganhar dinheiro. Então, assim, é um evento que não serve para nada. O Lula ali é isca para as irregularidades todas que nós temos visto na imprensa sobre esse evento. Me parece que o que de útil vai sair dessa COP30? Sinceramente, eu não consigo enxergar, eu só consigo enxergar diversas irregularidades sendo noticiadas e o Lula sendo uma espécie de bobo da corte, para não dizer uma dançarina na vitrine, para que os presidenciáveis emprestem, ou outros presidentes de outros países emprestem relevância ao evento indo lá, para girar mais dinheiro. A utilidade institucional, o interesse público ou coletivo na existência desse evento, sobretudo desse evento em Belém, eu não consigo ver. Então, o Lula, o problema não é ele gastar dinheiro, o nosso dinheiro. Ele se isca para as irregularidades que estão sendo feitas lá com o nosso dinheiro. Isso me parece o mais grave. Pois é, Omar Godoy, o Lula, dias atrás, a gente vai mostrar daqui a pouco, ele visitou um assentamento lá na região, pregando, dizendo que os líderes dos outros países deveriam visitar, conhecer a Amazônia Real, os povos ribeirinhos, as pessoas, e os indígenas, os negros que vivem na floresta em condições extremamente difíceis. Ele, no entanto, definitivamente não segue o exemplo do ex-presidente esquerdista falecido recentemente, o Pepe Mujica, né, que adotava um estilo de vida de austeridade, de simplicidade. Parece que ele está mais para a esquerda caviar, apesar de ter tirado foto lá com o pessoal nas margens da floresta. Aliás, essa foto está muito cênica, viu, Scorsin? Mostra a foto de novo ali para gente. Será que essas roupas todas aí é do dia a dia do povo ribeirinho lá? Tá parecendo que tem a mão aí do fotógrafo da presidência para roupas tão novas, roupas de festa, né? Mas enfim, o Lula fez essa visita lá dizendo que os líderes, os presidentes, chefes de Estado deveriam visitar a Amazônia para conhecer a pobreza da Amazônia. Ele mesmo deu um pulo lá, mas já está de volta no iate alugado lá, com diária de 5 mil e pouco só para ele e para a Janja, mas é R$500 mil para o período que vai ficar estacionado o iate à beira de Belém. Pois é, né, Tosi? Quando a esquerda precisa de um referencial assim de estilo de vida, de humildade, né, de simplicidade, poxa, como era lindo o Mujica, né? Dormia num sítiozinho, andava de chinelão, doava o salário, né? Daí corta o filme pro Lula, no deck, com a Janja dançando, com a Aniele ali turistando mais uma vez, né? Ali no Cruzeiro das Loucas, né? O Cruzeiro woke das loucas, né? Então, e eu queria lembrar assim, eu ia falar também alguma coisa comparado com a Copa, né? Como o Marcília falou, aliás, boa noite, Marcília.
Tem uma diferença, assim, né? Porque na época da Copa a população começou a se revoltar muito com o que acontecia, né? Porque era no Brasil inteiro, em vários estados, né? Aí nós temos uma outra configuração. Aliás, além de ser um lugar longe, né? O Brasil é um continental, além de ser uma região longe dos grandes centros, a própria região, os lugares são distantes entre si. Então fica difícil até para a população manifestar aí esse descontentamento com os gastos, né? Mas fica aí essa tua lembrança, Tosi, do Mujica, que é o referencial ali de chinelinho, poxa, ali tomando seu mate, e daí corta para a Janja fazendo sua dancinha, várias, né? Ela tem que fazer um edit, como diz aí os mais jovens, só das dancinhas da Janja, que ela tem várias aí para exibir para a gente. Faz a edição e o Marcília sugere a trilha sonora, Marcília. Você que gosta muito de música, vai saber casar a trilha com as imagens. Olha, ô Tosi, mas antes disso, eu já cheguei aqui chegando, né? Então, enfim, também quero, mesmo de forma atrasada, cumprimentar vocês. Boa noite a vocês, a toda a audiência, que eu já cheguei acelerado, mas me perdoem. Olha, você falou também, ô Tosi, que a esquerda caviar. Eu acho que a gente pode começar a passar a chamar essa delegação de esquerda Tucupi-Tacacá, porque em homenagem aí, né, a Belém, né, é a esquerda tacacá, né, e acho que essa dancinha da Janja, que eu considero obscena, né, não essencialmente pela dança, mas pelo fato de que tudo lá que está sendo feito é obsceno, né, obscena, a etimologia da palavra obsceno é de fora de cena, né? Obscena, fora da cena. E é um pouco isso que parece que está sendo feito lá, né? Tem a cena, que é a copy, e tem o obscena. Tem aquilo que não é exatamente a copy e que parece que está atraindo esse povo todo para lá. Quanto à dancinha da Janja, pode também ter uma finalidade oculta. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que talvez ela tenha tido, naquele momento da dancinha, a notícia de que o Macron estaria por ali e talvez eles pudessem tomar um banho de rio. Falou em banho de rio, né? Tem notícias sobre água também, né? Temos aqui o jornalista Fernando Nakagawa, acabou de sair essa notícia, acabou a água nos banheiros no primeiro dia do evento, lá pelo menos na sala de imprensa, 4 horas, teve que chamar um caminhão-pipa para poder voltar aos trabalhos. O que já é quase certo que essas coisas vão acontecer, elas realmente acontecem até antes do que a gente imaginava que aconteceria. Só não pode faltar energia elétrica, né? Porque o patrocínio, o investimento da Itaipu foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais na COP30. 1 bilhão e 300 milhões. Mas é só o primeiro dia. Calma que a gente chega lá. A gente chega lá. Ô, Tosi, E vamos, obviamente, esse caminhão-pipa foi também contratado em regime de urgência e se a gente for ver, vai ser de uma pipa amiga, né? Sempre é assim, né? Infelizmente, no Brasil, é sempre dessa forma. E eu queria também lembrar, a gente está falando de grandes momentos, não sei se vocês tocaram nesse highlight que houve lá também, mas para mim chamou, um dos grandes momentos foi a fala da Janja ao dizer que atrás de toda mulher havia uma floresta, ou sem mulher a floresta não para em pé. Ela até rimou, né? Sem mulher a floresta não para em pé, né? E eu fiquei aqui me recordando da Dilma, né? Que tinha aqueles discursos de que atrás de toda pessoa e toda mulher tinha um cachorro. E agora a gente descobriu que atrás da floresta tem uma mulher e talvez atrás da mulher tenha um cachorro. Então eu fiquei esperando chegar o cachorro nesse barco aí. Até agora eu não vi. Mas ó, eu dou uma sugestão de musiquinha, já que vocês. Normalmente é o Marcília que coloca isso, mas porque pensando no Mujica, a gente falou da coerência do discurso de política externa do PT, né, com as atitudes, pelo menos não. Aquela atitude só discursiva, né? Mas há essa incoerência
acachapante, vamos dizer assim, do discurso do pelos pobres, pela igualdade, né, pela modicidade, e que o Mujica, de certa maneira, pelo menos ele foi coerente com esse discurso, e que o Lula é o oposto, né? O Lula anda com um tênis de R$8.000 e a Janja com um vestido de 20 e poucos mil. Exato, exato. E nesse terceiro mandato, cada vez mais eu me convenço disso, né? O Lula está fazendo um terceiro mandato para ele, né? Para a sua biografia, né? Então, daí eu acho que ele poderia estar cantando aquela música da Rita Lee. Não quero luxo, não quero lixo, eu quero ser imortal. Eu acho que essa é a musiquinha que ele está cantando lá. Não quer luxo nem lixo, não quer luxo Nem lixo. no discurso, né? Mas o iate ali vai lá. Ele tinha opção, viu? Vamos lembrar que ele tinha opção de um navio da Marinha, que eu imagino o custo, né? Muito reduzido, até porque nós estamos em exercícios militares, mas a presidência da República não quis, não aceitou, porque não tinha o conforto necessário para abrigar o presidente. Pois olha só, vamos aqui agora a outro tema. O ministro Gilmar Mendes voltou a falar de política, olha só, voltou a falar de política. Em mais uma entrevista em que se arrisca a debater os grandes temas nacionais, fora dos autos, o Gilmar Mendes criticou, adivinha o quê? A politização do combate ao crime no país. Gilmar Mendes não tem mandato de deputado, não tem mandato de senador, mas deu os seus pitacos sobre o debate em torno de uma nova lei antiterrorismo no Brasil. Ele disse que não vê necessidade de enquadrar as organizações criminosas como terroristas. Veja mais especificamente as palavras dele. Nós precisamos tratar do crime dentro dos padrões normais da institucionalidade. A mim parece que há muita bravata em torno desse tema e um excesso de politização. Ora, Marcília, não é no mínimo curioso que um ministro do Supremo saia dando opiniões contrárias à mudança na legislação e, ao mesmo tempo, reclame do excesso de politização de um tema? É o Mendes sendo Mendes, agora na Argentina. Pois é. Ele tá, aliás, tá correndo lá o Gilmar Palusa argentino, né? Eu não sei como é que será que fala Gilmar Palusa em castelhano. Aí Gilmar Palusa, eu não sei, é bom a gente aprender, porque essas edições agora que vão ser cada vez mais frequentes, né? As edições mais próximas do Brasil serão cada vez mais frequentes. Está ficando perigoso para os ministros do STF saírem do território, muito longe do território nacional, porque eles têm receio de ou não voltarem, né? Ou talvez baterem ali na porta, com a cara na porta, com a toga na porta de algum país que não os receba mais bem, em razão de estarem sendo sancionados por Deus e todo mundo. Mas o Gilmar falar sobre politização é incrível, porque ele é um juiz. Então, se ele está falando que há um excesso de politização num tema técnico, ele está exatamente nesse momento em que está falando sobre a politização, está politizando algo que é técnico, que não é da alçada dele. O que o Gilmar entende de crime? Né? Enfim, a gente precisa compreender que essa não é a alçada dele. Ele deveria ficar dentro do STF fazendo o trabalho dele, que é julgar em silêncio, quieto, e isso já o faz bem mal. Então, imagina só quando ele começa a se meter na área dos outros. E é exatamente se meter na área dos outros aquilo a que chamamos de politização. A politização existe no Brasil de um tema quando alguém que não tem nada a ver com o assunto se mete naquele assunto. Aliás, sobre isso eu gostei muito de uma imagem, um meme que circulou na internet, que era o Moraes. Vocês vão lembrar dessa imagem, alguém apontando para o Castro, né, ali apontando no Centro de Operações do Rio de Janeiro, e o Moraes estava vendo e o Castro mostrando no telão as operações e etc. E aí alguém colocou um balãozinho dizendo assim, olha, como se o Castro estivesse falando, olha, Moraes, está aqui mais uma coisa que não é da sua conta. Então, é mais ou menos isso que é a politização. A politização é você entregar alguém que não conhece o assunto, que não deve falar sobre o tema, a possibilidade de tratar dele. No Brasil isso é comum, artistas falam sobre política, não é? E a gente leva a sério. Ministros passam o dia inteiro falando sobre tudo e a gente leva a sério. Eles apenas não fazem o trabalho dele, mas o trabalho dos outros eles sempre têm uma opinião perfeita. Eu acho até, Tosi, que o Gilmar ele está fazendo talvez preparando o futuro dele na imprensa.
ele vem dando tantas entrevistas e atuando como comentarista político, muitas vezes na imprensa, eu acho que o Gilmar poderia até fazer, por quem sabe a gente não chama ele aqui até num próximo programa, para fazer parte do time, já que ele gosta tanto de comentar política. Olha, o problema é deixar a gente falar, né? Porque tem muito tema aí que ia dar encrenca, né? Ia dar problema. Assim. O que eu fico me perguntando, eu não me lembrei, não estou me recordando exatamente da expressão, mas ele falou, o Gilmar Mendes ele quer que seja tratado no contexto de normalidade institucional, esse? Ó, nós precisamos tratar do crime dentro dos padrões normais da institucionalidade. Então, tem muita bravata, ele falou desse tema. O que é o padrão normal de institucionalidade para o senhor Gilmar Mendes? Olha o que ele fez com a Lava Jato, por exemplo. Olha todas as manifestações, inclusive esta, que vai contra a lei orgânica da magistratura. Qual é o padrão de institucionalidade que o STF acredita que o país ainda possui? Porque ele não possui mais. Nós não temos mais padrão de institucionalidade. Portanto, a única forma de você distinguir o que é alguém ter bravata, tratar com bravata, do que não tem bravata, é quem tem poder. Aquele que tem o poder, então ele, como ele tem esse poder de impor, ele não está cometendo uma bravata. Qualquer outra pessoa estará cometendo bravata, porque essa pessoa não terá o poder de fazer o que os ministros do STF estão fazendo. Então, que padrão de normalidade institucional ele está se referindo? Aos jantares que o Gilmar Mendes faz para chamar os presidentes das casas, o Lula, aonde se faz os acertos políticos para como as coisas vão ser conduzidas, né? Quer dizer, é de uma disfarçatez e de uma cara de pau que é difícil até de achar palavras para a gente não ser preso por causa do que a gente realmente gostaria de dizer. Pois eu replico essa tua pergunta e jogo para o Marcília, né? Que padrões são esses normais de institucionalidade defendidos pelo Gilmar Mendes? Essa pergunta do Scorsin é central. De fato, né, que a gente não apenas está falando do ministro que sai da casinha falando da casinha alheia, como também qual é a régua, né? Qual é a régua para a gente poder, para ele ou qualquer um, falar sobre institucionalidade hoje no país? Hoje nós temos, e até, inclusive, eu estou aqui no Espírito Santo por conta de uma palestra, e a minha palestra foi exatamente sobre isso. Eu dizia que a nossa democracia hoje, ela é uma espécie de holograma. Nós ficamos aqui falando que vamos perder, mas não está mais na nossa mão. Então, qual é a instituição? É uma espécie de holograma. A bolsa, que é a democracia, já nos foi roubada. Ela já não está mais conosco. Nós temos apenas a memória afetiva dela, e a isso precisamos manter o Estado, precisamos manter a institucionalidade. Mas na prática, o que seria isso? O Scorsin também lembrou muito bem. O Gilmar Mendes foi um dos empreendedores, né, um dos promotores, junto do Toffoli, do desmantelamento da Lava Jato. Aliás, há alguns meses atrás, o Gilmar Mendes foi, claro, para a imprensa, como sempre, dizer que ele tinha orgulho de ter participado do desmantelamento da Lava Jato. Ele falou que tinha orgulho, essa foi a palavra que ele usou. Então, como é que a gente pode acreditar que uma pessoa dessa creia na institucionalidade? Né? Aliás, a Lava Jato não apenas foi desmantelada no STF, vamos aqui também fazer essa ressalva, como também na primeira instância. Tiraram a Lava Jato do Moro, dos procuradores e etc., e colocaram na mão de um juiz que agora está sendo investigado por roubar garrafa de champanhe, que é o Eduardo Apio, que é aquele juiz do LUL 22, né, que era a senha dele, uma pessoa claramente que saiu xingando o Moro, inclusive, e depois agora está sendo investigado, foi afastado até na semana passada do TRF4, justamente até que as investigações sobre se ele roubou ou não 2 garrafas de champanhe Blumenau de um supermercado fossem concluídas. Quer dizer, é nesse lugar que as pessoas que estão dizendo que não havia institucionalidade antes e que agora há, estão num lugar de total imoralidade. Então, falar de institucionalidade, o Gilmar, o STF hoje, falar que é preciso retomar a institucionalidade, né, é a mesma coisa que o Lula falar que é preciso retomar a sobriedade. Pois é, essas frases feitas, né, Marcília, que eles adotam e soltam assim, e que perderam o sentido,
parece com aquelas frases, inclusive, me ajudem aí, do Alexandre Moraes, né? Cada vez que ele é interpelado a respeito de alguma situação, arbítrio, algo que não foi feito conforme as regras, a resposta padrão é: tudo foi feito conforme o previsto, né? É o copia e cola. Copia e cola, né? É a resposta padrão, assim, nem uma variação de sujeito, predicado, nada, mesma coisa. Tudo dentro da devido padrão de institucionalidade, né? Que diz tudo, não diz nada. E sem querer comparar, mas foi exatamente essa ideia que foi a base da defesa dos réus de Nuremberg. Omar, a gente vai avançar aqui, mas alguma observação, algum comentário em relação a essa defesa dos padrões normais de institucionalidade por parte do Gilmar Mendes, antes da gente avançar aqui? Não é isso que os colegas aí levantaram, né? É o tribunal que deveria julgar, ele também começa a definir o que é a política, né? E fala-se muito, ele está investigando, não, mas ele também está definindo a política, né? Observando do alto, mudando o jogo enquanto o jogo é jogado, né? Então, assim, essa normalidade institucional vira meio que um sinônimo de expansão de poder mesmo, né? Eu vejo por aí, virou se a gente fizesse um tradutor aí de juízes da corte, seria isso, normalidade institucional, traduzindo aqui no aplicativo, seria assim uma expansão de poder. E um tribunal que ele está falando de politização, mas que combate na canetada memes, né? Usa a força da sua caneta para combater memes, então fica difícil. Pois é, a gente já comentou, né, que a entrevista do Gilmar Mendes foi dada nesse primeiro fórum de Buenos Aires, o primeiro de Buenos Aires. Lisboa a gente sabe que tem já 13, 14, 15, sei lá que número que está. Ele está expandindo os negócios do instituto dele para além do Brasil e de Portugal. E nesse encontro, Gilmar Mendes aproveitou a oportunidade para elogiar o colega da corte, o Alexandre de Moraes, que teria exercido um papel importante ao cumprir a agenda no Rio de Janeiro. As últimas notícias dão conta de que Moraes determinou a abertura de um inquérito permanente para investigar o crime organizado no Rio, em duas frentes: esquemas de lavagem de dinheiro das facções e das milícias e infiltração das organizações criminosas no poder público. Agora, essa é para você, Marcília. O ministro Moraes está provisoriamente no papel de relator da DPF das favelas. Ele deixaria a função, né, quando Lula nomear o novo ministro para o Supremo. Qual que é a jogada de Moraes ao determinar a abertura de um inquérito permanente no STF contra o crime organizado? Lembrando que ele tem outros inquéritos aí permanentes, né? O mais célebre deles, o das fake news, mas tem outros, né? Ele está colecionando inquéritos permanentes como uma galinha choca, né, com seus pintinhos, e aquilo é dele, aquilo ninguém mexe. Será que ele não vai aceitar esse papel transitório como relator da DPF e já está garantindo voz ativa, venha qual ministro vier? O ministro Moraes tem duas questões aqui sobre o papel do Moraes que são importantes. Um papel pessoal. Ele é viciado em protagonismo, né? O ministro Moraes não consegue não ser protagonista. Então, se tem um holofote, ele vai para debaixo do holofote. E se o holofote não for nele, ele dá 48 horas para o cara que está operando o holofote para se explicar por que não colocou nele o holofote. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que os ministros do STF sabem que o Moraes é um cara, é uma pessoa, um ministro, né, truculento. Ele vem agindo de forma truculenta, a gente tem de reconhecer isso, não tem como negar. Há 6 anos e meio, desde quando o inquérito das fake news, o inquérito 4781, se iniciou, chamado Inquérito do Fim do Mundo, e que eu acho que é um nome ruim, porque o fim do mundo virá antes do fim do inquérito, então não será o do fim do mundo, não coincidirão as duas coisas. O ponto, então o ministro Moraes é um faz-tudo dentro do STF. Deu um problema? Chama o Moraes. Deu um problema? Chama o Moraes. Deu problema no encanamento? Chama o Moraes. Deu problema elétrico? Chama o Moraes. Sabe o faz-tudo do prédio? É o Moraes para o STF. Deu um ADPF, chama o Moraes. Deu não sei o que, chama o Moraes. E é isso. E aí, dentro desse papel, que exige certa truculência, cuidar da segurança pública nesse momento do Brasil, e vou dizer, não só do momento do Brasil, porque a segurança pública exige um cuidado concreto, mas também porque a segurança pública,
escrevam o que eu estou falando. A segurança pública é um tema relevante para o ano que vem. Então, o Moraes à frente da segurança pública, que é um tema que vai ser central para a oposição nas eleições do ano que vem, nas eleições de 26, é também uma válvula de escape para a censura contra redes sociais, imprensa, políticos que ousarem discutir que a segurança pública no Brasil deve ter outra solução que não aquela que o STF e o governo federal e esse consórcio estatal acham que deve ter. Tem uma questão que me parece central aqui no Moraes estar à frente disso, assim como esteve à frente de todos os atos de censura que nós tivemos até hoje, na maior parte deles. A segurança pública, não apenas há um desejo de federalização por parte do governo federal, e o Moraes parece que quer fazer esse papel em nome do governo federal, né? Esse anseio do governo federal vai se ver acolhido pela postura do Moraes, como também o desejo de que esse tema não seja explorado pela oposição no ano que vem nas eleições, e aí, de novo, o Moraes pode ser aquele que contém a verbalização da crítica ao trato da segurança pública pelos governistas, ou pelas esquerdas, ou pelo lulismo. E aí, dentro desse cenário, ele não pode ser provisório. O Moraes não pode ser provisório, seja por essa função truculenta que será exigida dele, como também não pode ser provisório pela questão pessoal dele querer ser protagonista. Como é que faz o Moraes não ser provisório se essa DPF, assim que um novo ministro for nomeado, essa DPF terá de ser entregue ao novo ministro? Era do Barroso, era do Fachin, inicialmente foi para o Barroso saiu da corte, tem de ir ao ministro que ocupa o lugar do Barroso. Então, quando o Lula nomear um novo ministro, tem que ir para ele. Aliás, eu sinceramente acho que até agora o novo ministro não foi nomeado pelo Lula por isso, exatamente por essa razão. Quando nomear um novo ministro, a DPF tem de ir para ele. Como isso não pode ser adiado eternamente, então o ministro Moraes precisa de uma solução que não seja a DPF. O que me parece ele ter feito? Vem aí um novo inquérito das fake news, um novo inquérito do fim do mundo, um novo inquérito do fim do mundo da segurança pública. É isso que me parece estar sendo construído. O ministro Moraes determinar a abertura do inquérito para a Polícia Federal de forma permanente, com um grupo especial da Polícia Federal, exatamente como foi o das fake news, igualzinho, a mesma coisa, a mesma postura, as mesmas medidas. E no momento em que é ele que determina a abertura, é ele também que vai receber as investigações da Polícia Federal, ou seja, ele é o relator desse novo inquérito. Daqui para frente, ele vai ser o relator. E essa relatoria dele não será provisória, será permanente. Então, a DPF entreguem aí para o novo ministro, a DPF das favelas provavelmente vai ficar desidratada e o Moraes vai capitanear daqui para frente a segurança pública e o discurso público e político sobre a segurança pública a partir desse novo inquérito que agora surge. É, para mim, um novo inquérito das fake news. Tá explícito, me parece isso, e isso já prenuncia um ano bastante difícil em termos de liberdade de expressão durante as eleições de 26. O problema é que esse estado de coisas vai se seguindo, né, um ao outro, e o tempo vai passando, e o próprio Supremo acaba criando uma jurisprudência que depois eles podem se referenciar nela, né? Assim como o Gilmar Mendes disse, nós estamos agindo dentro dos padrões normais de institucionalidade. É preciso agir dentro dos padrões normais da institucionalidade. O que são esses padrões? Não, é a nossa jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é o inquérito da fake news, que está aí, está aberto. Então a gente pode abrir um outro também, que continua sempre, né? Então, vai se pervertendo o fundamento do direito, criando uma jurisprudência torta, né? Sim, e criando-se um novo padrão de normalidade, que não é nada institucional, mas que assim eles vão dizer que é, né? Que se tornou. A consequência disso também, como a gente está lidando com isso o tempo todo, a gente começa, não exatamente a normalizar, mas a gente começa a ficar meio que a coisa começa a ficar tão comum e rotineira que você já às vezes nem para pensar em certos absurdos que já de saída já dizem o tamanho da barbaridade, né? Inquérito permanente. Inquérito do direito penal é igual namoro, foi feito para acabar, entendeu? Ou termina o namoro e não deu nada, ou vira casamento.
Inquérito permanente é um negócio que não faz o menor sentido. Ou vira uma denúncia, vira um processo, isso chega em algum lugar, numa condenação ou absolvição, ou tem que dar um outro nome, porque inquérito foi feito para alguma coisa. Permanente significa, então, que, na prática, o que isso significa é que o STF, na figura do Alexandre de Moraes, se coloca como uma espécie de guardião, não exatamente do combate à criminalidade, mas o guardião das instituições que lidam com a segurança pública. Então, esse inquérito me parece que ele é feito para investigar a polícia, para investigar governadores, para investigar secretários de Estado e não exatamente as organizações criminosas, as facções criminosas. É quase como se fosse botar rédea em todos os estados. Então, além do STF, do Alexandre de Moraes, já amordaçar muito do que é federal, vamos dizer assim, agora ele vai querer amordaçar também aquilo que é estadual. Quer dizer, se é um inquérito permanente, ele fica como um corregedor, ele fica como um ombudsman, ele fica como se fosse o fiscal da escola, tudo que acontecer, ele pode chamar para ele, não, peraí, vamos ver se isso aqui foi feito direitinho. Que é exatamente o que ele fez no Rio de Janeiro, de uma maneira ridícula. Tô indo para lá, marco o almoço com o governador, das 2 horas eu vou ver não sei quem, que eu vou ver não sei quem. Deve ser com mais do quê? Em que mundo é esse? Que padrão normal de institucionalidade é essa? Não existe. Está se criando um novo normal que não tem nada a ver com institucionalidade, não tem nada a ver com a Constituição Federal, tem a ver com o que os ministros do STF querem fazer. Né? Eles estão criando um novo direito. Né? Na minha época de faculdade tinha o tal do direito achado nas ruas. Né? Mas assim, seria melhor o direito achado nas ruas do que esse que os ministros estão inventando. Pois olha, para falar ainda sobre o STF e sobre algumas decisões controversas, Godoy, o STF formou maioria hoje para reconhecer a omissão do Congresso Nacional em instituir o imposto sobre grandes fortunas. A Corte determinou aí que o tributo seja implementado, só não fixou um prazo ainda. O ministro Luiz Fux foi o único voto divergente, criticou os partidos políticos que, disse ele, perdem na arena política e vêm procurar a solução no judiciário. E qual foi o partido que moveu essa ação, que o STF já formou maioria por 7-1, para reconhecer a omissão do Legislativo em tributar grandes fortunas? Ora, o partido que moveu a ação foi o PSOL. E está levando essa por 7-1. O trocadilho do 7-1 é isso aí, é o placar que está... Estamos tomando mais um 7-1 aí. Godoy. Pois é, né? Aí a gente é mais um item aí para a lista dos superpoderes judiciais, né? Da nossa corte, né? Eu só queria lembrar que a gente estava falando, só voltando um pouco na questão do inquérito permanente, né? Me parece uma porta aberta aí para perseguição de inimigos políticos, né? Vai virar uma arma aí contra os governadores da oposição. E eu queria só voltar um pouquinho para a questão da linguagem, perguntar principalmente para o Marcílio, o Chico também manja muito aí dessa área. Inquérito permanente não significa o direito de investigar quem ainda não fez nada? Deu até um nó agora, viu? Mas, ou investigar quem eu quero que pareça que fez alguma coisa. Isso entra naquilo que a gente vai chamar também no direito de pesca probatória, né? Quer dizer, então a gente tem essas 3 etapas. De fato, inquérito permanente é um oxímoro, né? E gostaram dessa? Oxímoro é bom, hein? É um oxímoro, que é pior do que um paradoxo, né? É algo ainda mais grave, porque aqui a confusão é total. Veja, a ideia do inquérito é investigar. Investigar tem a finalidade de você concluir em um julgamento. Então, se você investiga de forma permanente, não faz sentido o inquérito. E se você vai investigar permanentemente, quer dizer que aquilo nunca vai ser julgado, porque a investigação é permanente. Então, não tem fim a investigação. Se não tem fim, não vai ser julgado. Se não vai ser julgado, o que o STF tem a ver com isso? Né? Então, a única participação do STF num inquérito desse, a única coisa que justifica a participação dele é não ser permanente. Né? É a ausência de permanência, o fim do inquérito é o que justifica a entrada de um tribunal no tabuleiro desse jogo. Mas não, ele é permanente e é permanente a partir do STF. E tem ainda um dissabor
a ser agregado a essa estapafúrdia abertura desse inquérito, que é o fato de que no STF tem uma jurisprudência que eu acho que é a única que eles levam a sério deles mesmo, porque as outras todas eles não ligam a menor bola, eles fazem lá o que eu chamo de jurisprudência, né? Não respeitam nem as próprias súmulas, etc. Mas tem uma jurisprudência que eles levam a sério, que é a seguinte, que diz o seguinte: não cabe recurso, que é o HC, que em geral é o habeas corpus, que serve para trancar inquérito e tal, enfim, não cabe esse recurso e, portanto, qualquer outro, porque esse é o único cabível, então não cabe recurso quando as decisões são monocráticas de ministro do STF tomadas em inquérito. Opa, então peraí, vocês entenderam? Quer dizer, não cabe recurso quando a decisão é monocrática, ou seja, um juiz só é que dá, em inquérito no STF. Pô, é exatamente isso que vai acontecer nesse inquérito. O ministro Moraes deu, ano passado, 7.000 decisões monocráticas, só num ano. Imagina só, ele vem dando decisões, inclusive monocráticas, em todos os inquéritos, e é exatamente por essa razão, para que as suas decisões sejam irrecorríveis. Então, é uma forma de você blindar a possibilidade das pessoas discutirem ou rediscutirem nas turmas e no plenário as decisões do Moraes. Portanto, há uma blindagem até mesmo para as demais instâncias, entre aspas, do próprio STF, o fato de eles abrirem inquéritos. Os inquéritos hoje são um instrumento de manipulação jurídica ou judicial do STF. Percebam, tudo é inquérito e tudo é monocrático, justamente por isso, para você não poder recorrer. E aí eles vão investigar, como o Godoy disse, vão investigar não só as pessoas que estão por aí, né, como também vão investigar as pessoas que não estão por aí, ou as pessoas que possam estar por aí, ou as pessoas que eventualmente tenham algum tipo de rabo preso, e aí entra a pesca probatória. Vou lá, pego o celular de alguém, né, o Mauro Cid se tornou, no processo do golpe, uma figura expoente dessa maneira. Pegaram o celular dele numa das investigações que não tinha nada a ver com o caso, né, e fizeram isso com Marcelo Câmara e outros tantos réus do processo do golpe e de tantos outros processos que estão no STF. O método é esse. Então, numa dessas investigações, pegam aí o celular do Tosi, por exemplo, e sabe-se lá por qual razão, e aí descobrem que eu e o Tosi aqui a gente discute sobre o Moraes no WhatsApp e pronto. Eles têm aqui um prato cheio. Então, quer dizer, é nesse lugar que nós estamos, infelizmente. E isso não é algo que alguém vai virar e falar assim, o Marcília está aqui com a teoria da conspiração. Não, eu estou lendo as notícias de ontem. Vocês entenderam? Eu estou lendo os jornais dos últimos 6 anos e meio. Foi exatamente isso que aconteceu e acontece no Brasil há 6 anos e meio. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar também dessa ação que somente o ministro Fux votou contra, que é uma ação por omissão, né? Ou seja, determina que o Congresso crie um imposto sobre grandes fortunas. E o ministro Fux, na fundamentação, ele vai dizer assim, olha, não se pode confundir omissão com opção. Quer dizer, o fato de não existir a legislação não significa que o Congresso esteja sendo omisso. Pode ser uma opção de não existir o imposto. E ele fundamentou, olha, as discussões sobre grandes fortunas estão o tempo todo aparecendo e sendo discutidas, mas elas não estão gerando projetos de lei, ou os projetos de leis não estão avançando para virar lei. Isso já por si só já afasta a dimensão da omissão, porque isso está sendo debatido, discutido, e o parlamento é parlar, né? Se fala daquilo, não há mais a omissão com relação a isso. Mas é interessante para você ver como esse avanço do STF, né, que agora inventou o inquérito permanente e que, portanto, deixa todo mundo sendo investigado, porque pode ser, e de acordo com o que eles acham que pode estar acontecendo, porque essa decisão, ela exemplifica muito bem isso. Quer dizer, o que o Congresso Nacional agora, se ele está obrigado a criar o imposto, se eu sou o Congresso Nacional, eu faço uma lei dizendo que, artigo 1º, o imposto sobre grandes fortunas não será criado. Ponto. Acabou. Criamos a lei, não tem mais omissão. Entendeu? Não foi criado o imposto, porque eu estou dizendo que não vai ter o imposto aqui. Porque essa é a única opção que restou ao legislador. Ou então coloque que a alíquota é zero, né? Alguma coisa assim. Todos os efeitos, a alíquota é zero. Não, é melhor botar que não vai ter alíquota, que não vai ter nada, deixar tudo muito claro, porque vai para o STF de novo, entendeu? Vai ter uma discussão da constitucionalidade do negócio, e aí eles vão dizer que não, que tem o imposto e que tem a tal da alíquota. Isso é como o Marco Civil da internet, né? O artigo 19, né? Mesma coisa. Que o Congresso decidiu, foi uma opção,
eles foram lá e na caneta, Não tá bom ainda, quero do meu os jeito. Illuminati decidiram que não, que vai ser diferente do que o Congresso decidiu. Só que realmente esse Congresso está muito domesticado ainda. As eleições do ano que vem vão precisar dar uma sacudida nos nossos representantes aí, porque o Supremo está muito à vontade, né, Marcília, em decisões monocráticas, em decidir aí, não, 7-1, cobra, vocês estão se omitindo, cobra o imposto, tem que aplicar, tem que agir, vai ser... Não me admiro se daqui a pouco os ministros não estiverem discutindo ali, ó, o imposto sobre grande fortunas, nós decidimos aqui que vai variar entre 5% a 27%. Vamos fazer a modulação agora dos nossos votos e pronto, decidimos, vai ser 23% e os 11 decidiram quanto que vai ser o percentual, a alíquota do imposto sobre fortuna. Não é algo Mas eu não inimaginável. Não é inimaginável, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer em algum momento isso, porque eles já fizeram. Veja, eles fizeram isso, por exemplo, na discussão de quantos gramas de maconha seriam necessários para que a polícia fizesse isso ou aquilo. Eles decidiram isso a respeito de quantas. O Barroso saiu dizendo a partir de quantas, numa decisão liminar, a partir de quantas semanas você podia fazer aborto. Pô, saiu sozinho numa decisão liminar dizendo, inclusive, quem podia fazer o procedimento. Quer dizer, eles já fizeram isso diversas outras vezes. Diversas outras vezes. Eles pegaram a Constituição e não apenas revisitaram em diversos momentos, até quando a Constituição fala homem e mulher, aí eles passaram a achar que não é homem e mulher, não é bem assim. Homem pode ser 1000 coisas, mulher pode ser 1000 coisas, de acordo com o entendimento deles, e a partir daí eles vão descendo. Então o percentual pode ser isso, pode ser aquilo, e assim por diante. Então eu acho totalmente... Eu já até estou vendo já aqui, visualizando, né, cada ministro, o Toffoli falando bobagens, fazendo piadinhas sobre qual é o percentual do rico, etc. O Dino fazendo piada, deboche, o Moraes com raiva. Eu até vejo eles já tentando estipular um percentual. O Scorsin falou bem, lembrando o Fux, é uma ótima frase essa do Fux, eu confesso que não tinha visto ao dizer que é uma opção, né? Omissão é diferente de opção. E é isso, exatamente. Veja, você só é omisso quando você tem a obrigação de fazer. Os parlamentares, eles não têm obrigação de fazer. Eles têm a obrigação de tratar de um tema se for da conveniência deles. Veja, a política é feita de oportunidade e conveniência. Né? O político ele não bate cartão e passa o dia inteiro votando. O trabalho dele não é votar, o trabalho dele é discutir. E faz parte da discussão entender que esse tema, depois da discussão feita, não deve ser levado adiante. Senão a gente teria que regular tudo. Se os parlamentares, se tudo que não está regulado fosse omissão dos parlamentares, então tudo seria regulado, não teria nada não regulado no país. Porque a gente tem que regular, por exemplo, se o pardal pode existir na cidade tal, se a pessoa pode andar de tênis de manhã, tudo tem lado, tudo, não tem nada a não ser regulado. Quer dizer, seria uma tolice imensa. É óbvio que faz parte, portanto, do trabalho do parlamentar escolher o que regular. E essa é a ideia da opção. A omissão, repito, só existe se você tem o dever de fazer. O parlamentar não tem o dever de fazer, ele tem o dever de discutir. Pois é, agora partidos como o PSOL, né, que perdem votações, que não conseguem emplacar projetos no Congresso Nacional, eles acabam tratando realmente o STF como o papai STF. E o PT faz a mesma coisa, porque o PT, e foi o líder do PT na Câmara, sempre ele, o Lindbergh Farias, acionou o Supremo para investigar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por supostos crimes de espionagem e atentado à soberania nacional. O petista disse que Castro enviou informações de segurança para os Estados Unidos e um pedido formal ao governo americano para que o Comando Vermelho e outras facções fossem classificadas como organizações narcoterroristas. Veja só o argumento do Lindbergh Farias. O governador atuou na condição de informante de país estrangeiro, compartilha de dados sigilosos e influência externa em decisões de segurança pública. Papai, por favor, interfira, faltou ele dizer, né? Papai STF, interfira, nos dê mais essa.
de novo um petista acusando adversários de serem traidores da pátria, Godoy. Estamos sem o áudio. STF para tudo. É o chamado STF para tudo, né? E que antigamente falava psolização, né, das coisas. Mas olha que interessante, né? Como é interessante aí a cobra morde o rabo e a gente volta para o início do programa, né? A gente tem uma circularidade aí. O Lindbergh falando isso no dia que o Lula anuncia de última hora uma visita lá para o Petro, para o Maduro, correr ali. Eu fico imaginando assim, não é. O pessoal fala, é complexo de vira-lata, mas eu fico imaginando como é que uma pessoa que mora em outro país, né, um país mais desenvolvido, democrático, civilizado, vê o Brasil de fora, né? Não bastasse assim um presidente que sai da prisão praticamente para voltar ao poder. Agora, como é que ele vê de fora isso, né? Após uma mega operação contra um narcoterrorismo, o líder do governo do país, no parlamento, faz uma proposta dessa e aí no mesmo dia o presidente vai lá se encontrar com outros 2 líderes do continente que são acusados de envolvimento, né? Não estou dizendo que quem é, quem não é, mas é que eu estou pensando assim, fazer esse exercício Houve um problema, Godoy, na conexão aí. Pode retomar. Não sei de que parte que parou, mas eu estava falando isso. Como é fazer o exercício de uma pessoa que está no exterior, de um gringo, olhando para o Brasil agora, essa coincidência, entre aspas, aí, de assuntos, né, acontecendo, né? Então, acontece uma grande invasão, uma grande operação contra um estado paralelo lá no Rio de Janeiro, contra um grupo narcoterrorista, e aí um líder do governo faz um pedido desse, né, recorre ao STF para isso, e no mesmo dia o presidente anuncia uma viagem de última hora, correndo para lá, supostamente negociar uma paz com 2 líderes do continente que são acusados, inclusive, né, pelo governo americano. Ok. Não, perfeito. Houve uma perda da conexão ali, mas se concluiu o pensamento, deu para entender ali. Escursi? O que eu acho interessante e revelador, né, dessa atitude do Lindbergh é que o governo acabou de mandar projetos, a tal da PEC, na qual se quer fazer a interligação dos estados, dos governos, para que se tenha um combate ao narcotráfico, ao crime organizado, de uma maneira federalizada. É evidente que para que você possa combater o narcotráfico, que é multinacional, você precisa também ter os tratados, você tem que também ter os acordos de cooperação com os governos vizinhos, com os governos estrangeiros, porque se não combater, né, mundialmente, você não consegue, se não resolver o problema, pelo menos diminuir consideravelmente falando. O que eu acho curioso é que o senhor Lindbergh Faria, o PT, quando ele faz essa atitude de dizer que é uma espionagem, ele está fazendo a defesa das organizações criminosas. Porque quando você está pedindo, o governo do Rio de Janeiro manda para os Estados Unidos, partilhando informação, etc., de segurança pública para combater o crime organizado. Se o governo federal acha que isso é ruim, esse tipo de cooperação, esse tipo de contato entre governos para combater o crime, então você está fazendo uma defesa do crime. É uma constatação lógica da própria atitude. Eles estão tão encantados com essa coisa de soberania nacional, de achar que tudo está sendo feito para derrubar o governo, que eles não percebem que eles estão se tornando defensores de criminosos mesmo. O ato falho do Lula, quando ele fala que o culpado é o usuário, diz muito mais do governo do que qualquer outra coisa. E essa atitude lá, espionagem? Espionar o quê? Exatamente. A espionagem, se fosse o governo americano, tudo feito, informado, comunicado, etc. e tal, okay. Se tem alguma coisa de irregular e tudo mais, ok, que seja feita a investigação, mas partir do pressuposto de que você trocar informações com um governo estrangeiro que está ajudando no combate ao narcotráfico e você achar ruim esse tipo de coisa, quando você está querendo fazer pedindo esse mesmo compartilhamento de dados internamente falando, que outra conclusão eu posso chegar, senão de que vocês não querem combater o crime, então. Vocês estão mais protegendo, né, as organizações criminosas, porque do que vocês têm medo?
Pois é, essa atitude do Lindenberg Farias e do PT, do PSOL, Marcília, ela é mais grave do que isso que eu vou falar agora, mas a mim me lembra a situação de crianças na escola brincando de futebol na hora do recreio, dá uma dividida ali, dá um carrinho a colar, um se machuca, rala, etc. Ou mesmo brincadeira num aniversário de criança, e daí tem sempre aquele menino, né, que ao mínimo contato já, vou falar para minha mãe, vou chamar meu pai, vou lá e chama um adulto para entrar no meio das crianças e para decidir, não faço isso com fulano, mais cuidado, sempre aquele guri, aquele piá para nós aqui do Sul, que vai lá e chama o papai, chama a mamãe para intervir porque ele acha que foi injustiçado com alguma coisa na brincadeira de criança. O Lindenberg Farias está muito crianção, né, nesse sentido, porque direto ele recorre ao STF. Ele é deputado, líder de bancada no Congresso, mas parece que no Congresso ele desistiu de tentar convencer os outros. Ele viu que é mais negócio pegar, encher a sua pastinha de documentos e despachar com algum ministro. Pois é, mas eu vou até, antes de entrar no Lindenberg, né, no assunto do Lindenberg, eu queria responder essa pergunta aí do Scorsin que ele deixou no ar. O medo do PT é de acabar combatido. Esse é o medo do PT. Né? E por que ele tem esse receio? Porque ele está olhando o que aconteceu na Venezuela, ele está olhando o que aconteceu com o Maduro, e o Lula é aliado de todas essas pessoas que estão sendo combatidas pelos Estados Unidos, né? Estão sendo combatidas. E a gente tem, inclusive, denúncias dentro da própria Venezuela de que o Maduro trocava, já chegou há a possibilidade, porque ele trocou recursos com o Brasil, né? Ou com o Brasil do PT, vamos dizer assim. Então, o Carvajal está aí para denunciar logo mais coisas que podem vir a nos chocar ainda mais. Então, eu acho que esse é o medo. O medo da cooperação internacional é de que possa acontecer com o Lula o que está acontecendo com o Maduro, porque essas são as alianças dele. Seja com ele se alia ao Maduro, ele se alia ao Petro, ele se alia ao Irã, ele se alia a tudo que há de ditaduras na América Latina e todo quanto é lugar onde elas brotam, está lá o PT apoiando. E esse é o grande receio. Eles sabem muito bem que o Trump não vai fazer um discurso de bravata, como a gente falou agora há pouco. Não há bravata no Trump. O Trump ele pode dar um desvio, falar que houve química, aquele papinho, mas ele é um cara efetivo. Ele é alguém de realmente efetividade. Agora, sobre o Lindenberg, eu diria que ele é o Kiko, o Tosi. Sabe o Kiko do Chaves? Né? Quando alguém fazia algo que o Kiko não gostava, vinha a Chiquinha lá e falava assim, conta tudo para tua mãe, Kiko. É o Kiko. O Lindenberg é o Kiko do parlamento. Ele vai lá e conta tudo para a mãe dele, que é o STF. E o que é pior dessa história é que o STF é mesmo a mãe dele. Vem a dona Florinda, ali vestida de Moraes, de Gilmar, seja mais lá de quem, né, e dá um tapa na cara de todos nós, frequentemente quando o Lindenberg recorre à sua mãe. É uma mãe, verdadeira mãe, para, sobretudo, o governo, o STF. Vamos nos lembrar aqui, inclusive, matéria da Gazeta do Povo de alguns meses atrás, que houve um levantamento que a Gazeta publicou, muito interessante, demonstrando que de cada 10 decisões sobre o governo, 8 ou 9, não lembro exatamente, mas era isso, 8 ou 9 eram pró-governo, decisões do STF. O próprio Lula, em entrevistas, disse que ele não conseguiria ter governabilidade sem o STF. Então, mamãe, o Lindenberg sabe muito bem o que está fazendo, ao fazer essa tarefa. E acho uma tarefa, inclusive, indigna, porque isso não é tarefa de parlamentar. O parlamentar que abre mão da discussão no parlamento e passa a ficar acionando o STF, eu acho que precisa mudar de profissão. Votar numa pessoa, não precisa de parlamentar, basta o PT ter um advogado, pô. Não precisa de parlamentar, não precisa eleger uma pessoa para ficar o dia inteiro atuando como advogado. Agora eu quero saber quem é o professor Girafales. Agora, você tem o quê? Agora eu quero saber quem é o... Eu sei quem é o Nhonho.
Sensacional. Sempre tem um garoto chorão, né, que acaba criando confusão nos ambientes de brincadeiras aí. Mas aí o problema é que não é uma brincadeira infantil, né? A gente está no sistema de funcionamento da República Brasileira, olha só. Rir para não chorar, né? Após o encontro do Lula e do Trump na Malásia, vamos lembrar, uma parte da mídia se apressou em dizer que a reunião teria marcado a derrota de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo como interlocutores do governo Trump quando os assuntos envolviam o Brasil. Agora, diziam, a conversa seria direta e sem barulho de terceiros entre autoridades do governo Lula e do governo Trump. Pois não é que o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram convidados para passar uns dias no resort de Trump lá na Flórida, conhecido como Mar-a-Lago? Olha aí estão os dois juntos aí no jardim do resort e o presidente Lula, enquanto vê os adversários sendo prestigiados assim por Trump, parece que anda um pouco impaciente. Ele disse que vai esperar até o final da COP30 para verificar se tem avanços nas negociações do tarifaço. Se não houver, disse que vai telefonar para o Trump para tentar acelerar a conversa. Lula parece estar vivendo o discursinho, o drama daquele menino do filme Esqueceram de Mim, né? Porque quiseram esvaziar ali, não, tá vendo, o Eduardo e o Paulo Figueiredo são carta fora do baralho. E agora eles estão lá na festa, na mansão Mar-a-Lago, e o Lula nem um telefonema mais. E a analogia faz sentido, né? Porque o menino, quando ele se vê sozinho em casa, ele faz um furdunço danado, né? Até ele sentir falta, né, da família. Faz sentido mesmo que se veja isso. A gente volta mesmo, como disse o Omar, né, a gente faz a cobra que morde o próprio rabo, a gente volta para o ponto 1 do programa, quando a gente estava falando do discurso do Lula, ainda não é abertura, né, nessa pré-COP30, nessa ida dele em solidariedade, como diz o Mauro Vieira, ao Maduro, ao Nicolás Maduro na Colômbia, no encontro da cúpula do Caribe com a União Europeia, enfim. Você tem sempre, nesses movimentos, você tem os atos e principalmente os símbolos são muito mais relevantes do que os discursos, né? Então todas as atitudes do Lula, né, são atitudes nas quais ele quer o confronto, né? Ele não quer que vá para a realidade do confronto, mas ele quer manter esse confronto porque ele vê que ele ganha alguns dividendos de ordem eleitoral. Por outro lado, né, volto para aquela minha metáfora, né? Os Estados Unidos perante o Brasil é mais ou menos como um cavalo sendo incomodado por mosquito, né? Então, de vez em quando, ele pega o rabo e afasta um pouco das moscas. Mas desde o primeiro momento, acho que desde que saiu a carta do Trump, que nós temos conversado aqui, se você, de novo, faz aquele distanciamento temporal e você vê a linha das ações, das atitudes, não há 1 milímetro de recuo, de mudança dos Estados Unidos, né? Você pode ter, não, eu gostei do cara, porque não sei o quê, mas nas atitudes mantém-se exatamente a mesma coisa. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo não perderam entrada em nenhum momento. O que se vê hoje é apenas que continuou-se tudo como estava, sem nenhuma mudança. Se algo não avançou, acho que tem muito mais a ver com o shutdown, né, do governo americano, que impede que uma série de ações possam ser realizadas pelo governo americano, do que propriamente uma vitória do governo Lula. Então as coisas estão meio que estacionadas do nosso ponto de vista, porque nos interessa muito mais que haja avanços, né, em alguma medida. Para os americanos, é o cavalo sendo incomodado pelo mosquito, né? É óbvio que tudo que o Lula está falando, tudo que ele está fazendo, quando se sentar para ter a reunião para falar sobre o Brasil, tudo isso será devidamente informado, né? Mas esperar que haja reações imediatas a partir de um discurso aqui, um discurso acolá, uma bobagem aqui, uma bobagem acolá, tudo é coletado para ser tratado no seu devido lugar. Essa presença dos dois ali demonstra que, claramente, assim, nada mudou, né? Como é que diz aquele ditado, né? Tudo igual Dantes no quartel de Abrantes, um ditado antigo. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Está tudo a mesma coisa. No fundo, nós não saímos do lugar. O Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, tem esperança de que haja avanço nas negociações na semana que vem, no Canadá. Às margens da reunião ministerial do G7, ele vai estar lá, vai tentar uma audiência com o Marco Rubio, o negociador do Trump. Agora, se essa conversa acontecer, Marcília, o contexto não vai ser lá muito favorável para a diplomacia brasileira, né? Porque o Lula vai acabar de ter participado de um encontro na Colômbia de solidariedade para com o Maduro, né, diante das manobras militares americanas lá no Mar do Caribe. E será que o Marco Rubio vai ser só sorrisos para receber o Mauro Vieira e falar, vem cá, vamos resolver esse negócio do tarifaço, não precisa trazer concessão nenhuma,
vocês nos convenceram pela boa lábia e química do Lula. Tudo bem, vamos botar um ponto final nisso. Nem novela mexicana tem um desfecho desse. Não, veja a chance do. Primeiro que a gente precisa dizer o seguinte: o Mauro Vieira, ele tem a habilidade dele diplomática é a mesma da parede que está aqui na minha frente no quarto do hotel, né? Então tem isso que precisa ser dito já de saída. Vamos nos lembrar que o Mauro Vieira, há algum tempo, quando ele foi chamado ao Congresso para falar, antes até mesmo dessas sanções, ao ser perguntado pelo Marcel Van Hatten qual era o contato que ele fazia com o Rubio, e ele disse o seguinte, respondeu ele: eu mandei uma carta para o Rubio, ele não me respondeu. Então ficou assim. Quer dizer, já não é para mandar uma carta, porque ele não está no século XII. Século XII é um pouco demais, mas não está no século passado, no século XIX, para escrever uma carta, né? Ele pode muito bem usar outros recursos mais efetivos de comunicação. Creio que ele os conheça, né? E segundo, a pessoa não respondeu, então é isso aí mesmo. Mandei lá, não respondeu. Então, esse é o cara que está querendo dizer que vai resolver o problema do país. Não vai resolver. E quem mais está nessa lista de pessoas que estão dizendo que vão resolver? O Haddad, imagina só, Mauro Vieira, o Alckmin e o Haddad. Os três patetas, não tem a menor chance deles conseguirem resolver alguma coisa. O Alckmin, ele não consegue ser respeitado nem pelo Lula, imagina pelo que põe a Janja em tudo quanto é coisa, imagina pelo Trump. O Haddad, bom, não preciso nem dizer, né? O Haddad, ele é o bingo da ineficiência, ele não consegue ser eficiente em nada, né? Nem na economia, nem tocando violão e cantando Beatles, nada, absolutamente nada. Então, quem vai resolver isso daí? O Mauro Vieira, o Haddad, o Alckmin, essas pessoas que estão. Claro que não vão resolver nada. E ainda que colocassem alguém hábil, não se trata de habilidade. Essas pessoas não têm o que negociar. Aqui o segredo é o seguinte: o Trump deixa e tem deixado claro que a única forma de negociar com ele é apresentar na mesa as moedas corretas. Quais são as moedas corretas? Bom, as moedas corretas são as nossas liberdades, as liberdades nossas que foram perdidas e que têm sido perdidas há muito tempo, dentre as quais as liberdades do Bolsonaro. É isso, é essa moeda. Então, a única forma hoje de ter uma real reunião com chance de dar certo é se o Moraes sentasse com o Trump. Isso não vai acontecer. Então a chance é zero disso em adiante. O que o Lula tem feito é apenas uma política eleitoreira, ele já se tornou um personagem dele mesmo, visando as eleições do ano que vem, e todos os movimentos que ele e o governo têm feito é no sentido de criar a aderência com o seu eleitorado. Olha, eu vou sentar com o Trump. Olha, eu estou com Deu Química. Olha, ele não crê em nada disso. Ele não acredita que isso seja real. Ele simplesmente está querendo alimentar o seu eleitorado com a expectativa de que ele está fazendo algo de efetivo, que ele não deixou esse assunto para lá. E vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, mas veja só. Pode acontecer do Trump voltar atrás sobre essas sanções, não a Magnitsky, mas nessas tarifas, numa conversa com o governo brasileiro? Se isso pode acontecer, eu acho que a chance é quase zero, mas se acontecer, terá sido porque o Trump desistiu do Brasil. Terá sido porque encheu o saco para o Trump e ele falou, quer saber? Vocês que se explodam, não estou mais nem aí para vocês, vou revogar então essa tarifa, porque a minha intenção com essas tarifas era fazer uma negociação política, vocês não têm jeito, desisto de vocês, põe a tarifa lá de 10% e vou cuidar aqui da minha vida. Se o Lula, com o papinho dele, com essas pessoas que estão nomeadas para resolver, entre aspas, a questão, conseguirem diminuir as tarifas, terá sido não por uma eficiência do governo, mas porque o Trump terá desistido de lidar de uma forma séria com o Brasil. Mas agora é fato, né, Godoy, que o momento desse suposto encontro aí, o timing do encontro que o Mauro Vieira espera ter com o Marco Rubio vai ser péssimo no contexto do que está acontecendo, vai acontecer nesse fim de semana, né?
Foi que eu falei lá no início do programa, né? Como é que vai ser esse encontro dos dois lá no G7. Mas eu queria só acrescentar um comentário, assim, uma camada mais simbólica, assim, falando, né? Porque política também tem esse lado simbólico, né? Eu sei que a direita é dividida, um lado às vezes não gosta do outro, todo mundo se critica, tal. Mas eu acho que vale também falar disso, né? O pessoal já tinha decretado ali essas estratégias do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, como mortas, enterradas, e tá ali mostrando que eles estão se conectando ainda, né? E olha lá eles tomando café em Mar-a-Lago, né? Enfim, e também uma coisa, outra do ponto de vista simbólico, assim, a esquerda reclama tanto que a direita só existia, entre aspas, nas redes sociais, que só existia no WhatsApp, mas ó, tem gente aí, né, no tete a tete, no corpo a corpo, não tá mandando carta, não tá fingindo. Eu concordo totalmente com o Marcília, né? O Lula finge que tá fazendo, não, eu tô fingindo, tô esperando, né? Na prática é isso. Mas eu gostaria de deixar também essa coisa simbólica, assim, eu acho que para o público, né, ali, principalmente do bolsonarismo, assim, eu acho que dá apesar de, como o Chico falou, tudo ficou a mesma, tudo está a mesma coisa, não mudou nada. Mas eu acho que nessa dimensão simbólica, vamos dizer assim, eu acho que esse encontro em Mar-a-Lago aí é bem interessante, deixa o jogo mais quente, assim, para a gente acompanhar, pelo menos a coisa fica mais divertida para a gente acompanhar. Pois olha, quero agradecer a participação, Omar, você que agora acabou de fazer seu comentário. Obrigado pela disposição e ter vindo bater um papo com a gente aqui. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, André Marcília, pela tua companhia, Francisco Scorsin, especialmente a você que acompanha a Última Análise e os canais da Gazeta do Povo. Eu convido também para ser assinante e aproveitar essa promoção da Black Gazeta. Durante um ano você assina o jornal pagando apenas R$ 8,25 por mês, R$ 8,25 por mês, e você apoia o nosso jornalismo e dá voz a programas como Última Análise. Muito obrigado, considere ser assinante e fique com a gente. Até o nosso próximo encontro.